Que venha o teu reino sobre nós, em nome de Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, família. A paz do Senhor Jesus, família. Voltei. Alguém sentiu minha falta aí? Glória a Deus. Como vocês fazem falta na minha vida, queridos. Meu coração ardia de saudade de vocês. O mundo aí fora costuma dizer que morre de saudade, né? Eu sou o contrário do mundo, eu ando na contramão. E que seja assim com você também. Eu estava vivendo com saudade de vocês nesses últimos dias. Deus me levou a uma missão de evangelismo, de pregar a causa do reino. Eu visitei os meus pais em Brasília nos últimos dias. E também tive o privilégio de pregar em 3 igrejas diferentes, de plantar uma sementinha de causa em 3 famílias distintas da família Betel, que na verdade são distintas só do local onde estão estabelecidas, porque a família de Cristo há somente uma, que é a igreja que está implantada no mundo inteiro. Se você concorda, diga amém. Mas recebi muito de Deus lá, queridos. Recebi de Deus lá o que Deus manifestou aqui neste lugar. Alguém está sentindo a diferença, o poder de Deus sendo derramado na família Betel nos últimos dias? Diga aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: tem alguma coisa diferente neste lugar. E tudo isso só está acontecendo por causa da sua adoração. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: você nasceu para adorar. Amém? Adorar Jesus Cristo de Nazaré. Diga aleluia. Hoje eu chorei muito, chorei litros mesmo de... Botei para fora litros de lágrimas, queridos. Eu estou muito triste com o que aconteceu na escola de Suzano. Eu não fiquei triste só porque jovens e trabalhadores ali da educação foram assassinados de uma maneira covarde. Eu fiquei triste porque o diabo ainda está trabalhando na vida de alguns jovens e fazendo deles instrumento para desgraça aqui nessa geração. Essa tristeza, querido, provocou em mim uma revolta. Eu estou inconformado com o inferno, eu estou inconformado com o que o diabo está fazendo no meio das famílias do Brasil. E não resta outro caminho para nenhum de nós, queridos, a não ser nos revoltar também. Você tem que ficar triste, não porque o teu pastor está falando. Você tem que estar triste porque tem vidas sendo roubadas. Martin Luther King tinha uma frase que dizia: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. A igreja não nasceu para ficar calada. O Brasil inteiro, algumas nações aí fora estão fazendo 1 minuto de silêncio por essas vidas que se perderam hoje, tanto dos assassinos quanto das vítimas. Mas nós, a igreja de Cristo, não faremos silêncio, pelo contrário, nós iremos levantar um clamor. A igreja não pode se calar, a igreja clama, a igreja não fica quieta, a igreja se move, a igreja não aceita, a igreja se revolta. É nosso papel como igreja, queridos, ficar tristes, enlutados, mas nós devemos agir. Não dá para ser igreja passiva. Nós somos a igreja que nasceu para prevalecer contra as portas do inferno. Você é a igreja de Jesus, diga aleluia. Então eu gostaria que você ficasse de pé comigo, toda a igreja, enquanto o pessoal ajusta o retorno aqui. Eu não estou conseguindo falar com o retorno. Alguém, por favor, dá uma olhada aqui para mim. Põe a mão no teu coração. Vamos fazer barulho, meu irmão. Vamos levantar um clamor em alta voz pelas famílias daqueles que foram os algozes no dia de hoje. A nossa luta não é contra a carne, mas contra os
principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa revolta não foi por aqueles 2 jovens que têm sido taxados por alguns âncoras de telejornais no Brasil como malditos. Não vamos usar essa alcunha. Eles foram vítima do inferno. Vamos levantar um clamor pela família deles, pela família dos que foram vitimados. Vamos levantar um clamor pela nação brasileira, para que nunca mais o que aconteceu hoje volte a acontecer em lugar nenhum do mundo. Que Deus levante uma geração de anjos e dê o comando a eles para desmascarar todo e qualquer ato terrorista que venha assassinar, ceifar vidas dentro das escolas ou em qualquer lugar do mundo por atos terroristas, amando do inferno. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós somos a igreja que se levanta. Nós não vamos fazer silêncio, mas nós vamos fazer barulho. Que a nossa voz seja ouvida no mundo espiritual. Que a nossa voz, Senhor, seja um ariete para romper com as portas do inferno, e que sejam libertas as vidas que estão em poder do inferno, maquinando, assentados contra inocentes. Nós pedimos, Senhor, perdão por aqueles que praticaram esse ato de barbárie. Nós pedimos, Senhor, misericórdia e conforto para todas as famílias envolvidas. Nós pedimos, Senhor, a tua clemência, que o teu sangue derramado na cruz do Calvário seja estabelecido sobre a nação brasileira, em nome do Senhor Jesus. Que esteja debaixo do teu poder, Senhor, todo agir da tua igreja, toda voz, e que o clamor do teu povo mude essa história, em nome de Jesus. Que venha, Pai, o teu reino sobre nós, que venha a tua presença, que venha o teu poder, e que venha o teu conforto sobre as famílias, sobre a nação brasileira e de todas as nações. Que a tua igreja hoje se posicione não só com o clamor, mas com a ação de combater, de resgatar. Vamos tomar as vidas em teu nome. A força, Senhor, que o poder liberado do alto sobre nossas vidas, com o Espírito Santo, nos faça testemunhas do teu evangelho, da tua palavra, nos 4 cantos dessa terra. Que o Senhor abençoe as famílias da nação brasileira, e que nós possamos testemunhar a transformação pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou com muita expectativa, queridos, pelo que Deus vai fazer hoje nesse lugar. Eu estou com expectativa, meu irmão, tremenda. Você também tem que ter essa expectativa, porque Deus gosta quando o seu povo gera expectativa por sua presença. Tanto é que Deus ministrou meu coração uma palavra para compartilhar contigo aqui, porque depende da nossa decisão. Além de gerar expectativa, nós temos que decidir como agir depois que essa expectativa é suprida por Deus. Deus quer tocar em você essa noite, diga amém. Mas o toque de Deus, meu irmão, não é para acariciar a tua alma. O toque de Deus é para transformar a tua vida. Se a tua alma, meu irmão, estiver resistente, ela precisa ser atropelada. Se a tua carne estiver desequilibrada, se a tua carne estiver desajustada nos caminhos do pecado, precisa morrer e ressuscitar em Cristo, porque o teu espírito precisa se conectar à luz desse mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Presta atenção no tema da palavra de hoje, porque a tua resposta, meu irmão, vai mudar a tua história de uma vez por todas. Se você crê nisso, diga amém. O que farão com este homem chamado Jesus? O que farão com este homem chamado Jesus? Presta atenção. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 22 em diante. Israelitas, ouça esta palavra.
Vamos mudar aqui um pouquinho, porque Deus quer produzir o mesmo efeito que foi produzido nos dias em que o apóstolo Pedro pregou essa palavra. Vamos falar assim: família Betel, ouçam estas palavras. Vamos profetizar além das fronteiras. Fala assim: nações, ouçam estas palavras. Diga glória a Deus. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. O que vocês farão com este homem chamado Jesus? Antes de você, mesmo sem verbalizar, responder aí na tua alma essa questão, preste atenção no desenrolar dessa palavra. Deixa para responder no finalzinho do sermão. Antes, atente para algo que eu quero compartilhar com você. Quando Pedro e os 12 pregaram essas palavras aos israelitas, eles fizeram logo após ter sido envolvidos, batizados, encharcados, transbordados pelo poder do Espírito Santo. Havia uma promessa que dizia: e receberão do alto poder, e serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, ou em Samaria, ou nos confins da terra. Essa promessa está valendo até hoje, meu irmão. E essa promessa não foi só para aqueles 120 que estavam nos cenáculos quando foram batizados pela primeira vez com o Espírito Santo. Essa promessa, meu irmão, ela vale para a tua vida nos dias de hoje. Essa promessa tem o mesmo propósito de te estabelecer como testemunha do reino de Deus, onde você estiver. O Espírito Santo é o poder do Pai. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de você, te tornando resistente, te tornando uma pessoa persistente para ser luz e brilhar no meio das trevas. Se você entende isso, diga amém. Amém. Mas quando o apóstolo Pedro pregou essa palavra, querido, o contexto era um pouco hostil, vamos dizer assim. O ambiente não estava dos melhores. Havia poucos dias que Jesus tinha sido crucificado. Havia, queridos, um ambiente de hostilidade com os discípulos, com os 12, e restaram pouco. Mais de 20 mil costumavam reunir-se para ver e testemunhar, receber curas, presenciar milagres, para ouvir a pregação de Jesus. Jesus multiplicava pães, 20 mil pessoas o perseguiam. Jesus entrava nas cidades, trazia os coxos, trazia os cegos, trazia os enfermos, os endemoniados, e ele o curava, ele libertava, ele transformava. Muitos, fala assim, muitos presenciaram os milagres de Cristo. Muitos mesmo viram Jesus manifestar milagres, mas muitos duvidaram. A prova disso, queridos, que uma das vezes que Jesus multiplicou pão e peixes, tinha cerca de 20 mil pessoas ali. Mas quando Jesus foi entregue na mão dos romanos e devolvido para os judeus, e foi condenado à morte de cruz, depois que ele ascendeu aos céus, só restaram 120 pessoas. Muitos viram, testemunharam, presenciaram, receberam os milagres, mas poucos acreditaram e permaneceram. Os seus vizinhos, por exemplo, conheciam Jesus desde criança, e quando o pai começou a manifestar a identidade no filho, mesmo com milagres, muitos duvidaram. Por ter convivido com Jesus, muitos não aceitaram a sua identidade de filho de Deus e o rejeitaram.
Olha só o que está escrito aqui, Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? Meu irmão, esse espanto das pessoas causou dúvida, porque eles viam Jesus pregar, eles viam Jesus fazer grandes coisas, mas eles conviveram com Jesus ali na carne. Alguém já duvidou que você se converteu, que você hoje é um servo do Senhor? Tem algumas pessoas que olham para você e falam: você na igreja? Eu me converti há 15 anos, meu irmão, ainda tem gente que se espanta com isso. Tem hora que eu mesmo me olho no espelho e falo: meu Deus, você é crente. Daí eu falo assim: melhor que isso, você é um pastor. Você é casado com uma mulher crente. Você é casado com uma pastora. Seus filhos são crentes. E você tem que se lascar. Aí eu falo assim: obrigado, Jesus, a ficha caiu. Meu irmão, muitos conviveram com Jesus ali na carne. Por isso rejeitaram. Eles conheceram José, o filho, o pai de Jesus. Eles conheciam Maria, a mãe daquele menino que corria nas ruas da cidade, das vilas por onde ele morou. Conhecia os irmãos, conhecia as irmãs. Meu irmão, você não pode ser desses que convivem com Jesus aqui, nessa terra. Você tem que ser dos que convivem com Jesus em espírito. As pessoas rejeitaram a Jesus porque eles estavam acostumados a ver Jesus aqui na terra. Tem pessoas que duvidam do poder de Deus porque estão acostumados com aquela imagem do Cristo morto pendurado na cruz. Sabe aquele Jesus com depressão, com a cabeça caída ali, triste? Alguns ainda fazem até questão de carregar no pescoço. Meu irmão, você não precisa carregar a cruz no pescoço, você tem que carregar Jesus no teu coração, você tem que carregar Jesus onde você for, porque você foi feito pelo Pai, a imagem e semelhança de Deus. Então quando você realmente decidir se relacionar com Jesus, no plano espiritual, onde você for, a imagem dele vai refletir em você. Diga aleluia. Mas aqui o apóstolo Pedro disse em Atos 2:23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Este homem lhes foi entregue para um propósito de Deus. Preste atenção nisso aqui. O apóstolo Pedro está falando que Jesus foi ofertado pelo Pai com um propósito estabelecido por Ele, para transformar a tua vida, para te remover do império das trevas e trazer para o reino da luz, para salvar a tua alma do fogo do inferno, para te levar para a Nova Jerusalém, para viver na luz da presença do Rei. Só que as pessoas, meu irmão, por influência de homens perversos, mataram a Jesus, pregando na cruz. Quando Pilatos disse: eu não vejo nesse homem nenhuma condenação, nenhum crime para que seja condenado à morte, eles falaram que o sangue dele venha sobre nós e os nossos filhos. Propósito predeterminado por Deus. Mesmo na ignorância, mesmo na rejeição, eles estavam declarando que o sangue de Jesus seria sobre todos nós, sobre toda a humanidade, por todas as gerações, até o seu retorno para resgatar a sua igreja santificada, até o retorno para levar de volta para casa a sua noiva, que somos eu e você e todos aqueles que ainda iremos ganhar para Jesus. O sangue dele venha sobre nós. Quem disse isso? Os assassinos de Jesus. Quem são os assassinos de Jesus?
somos eu e você, meu irmão. Nós matamos Jesus. Quando nós matamos Jesus, pastor, que história é essa? Toda vez que nós resistimos à palavra de transformação, toda vez que nós recusamos mudar a nossa forma de existir, de ser, de viver, de reagir e agir, toda vez que somos expostos à palavra de Deus, tem que ter transformação, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela tem poder. A palavra de Deus é a essência do próprio Cristo se manifestando para transformar a nossa história. Meu irmão, o que você está resistindo para mudar? Hoje eu fiz uma análise pessoal. Vou rasgar meu coração aqui, vou confessar meus pecados. De vez em quando eu tenho uns pitis. Não sai falando por aí que teu pastor dá piti, viu? Fica aqui entre nós. E tem hora que a gente passa por crises. Eu pessoalmente tenho minhas crises pessoais. Tem hora que eu tomo atitudes que eu falo, peraí, meu, vai ficar nessa? Até quando? Até quando você vai continuar desse jeito? Até quando você vai continuar resistindo à palavra e vai querer fazer a sua vontade? Eu estou falando de mim, meu irmão, porque toda vez que o pastor fala que faz, a ovelha também fala, pensando bem, já que o pastor faz, eu também faço. Eu sou o maior servo dessa igreja, meu irmão. E se tem algum título que eu tenho que ocupar aqui, que seja o do pior dos pecadores, o mais miserável de todos que está neste lugar, que seja eu. Eu não me vergonho de falar dos meus pecados, eu não tenho vergonha de falar que tenho que me arrepender todos os dias, porque todos os dias nós somos passíveis a cometer pecados. O que nós não podemos, meu irmão, é insistir em querer matar Jesus. Por que eu estou falando em matar Jesus? Que história é essa? Eu ainda não estou entendendo, pastor. Você vai entender, meu irmão. Eu estou falando que você tem uma responsabilidade, que você tem um pouquinho do ódio que foi derramado sobre o corpo de Cristo ali na cruz. Toda vez que você resiste em ser transformado, toda vez que você resiste em continuar praticando os teus pecados, você está cuspindo na cruz, você está cuspindo em Jesus, você está querendo que Ele morra mais uma vez naquela cruz. Mas deixa eu te falar, meu irmão, Ele não vai morrer de novo. Toda vez que Deus olha para a gente e vê a nossa resistência, e vê o nosso pecado, e vê o nosso desejo de Jesus, e uma vez mais para a cruz, o pai chega diante do filho, põe ele para trás e fala, meu filho não vai voltar mais para a cruz, ou você muda pelo que ele já fez, ou você morra no inferno pela eternidade. Deus está falando com todos nós nessa noite, diga aleluia. Deixa eu te explicar por que nós assassinamos Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 15. Por ocasião da festa, era do costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Versículo 16. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Todos nós sabemos a resposta. Todos nós sabemos a quem aquela multidão escolheu. Aquela multidão, meu irmão, eram os representantes de eu e você. Muitos daquela multidão não mudaram. E aquela multidão continuou se multiplicando. Aquela multidão começou gerando discípulos da humanidade até os dias de hoje. Mesmo que alguns de nós sejam fruto daquela multidão que preferiu Barrabás a Jesus, hoje nós vamos receber mais uma oportunidade de mudar essa maldição, de mudar a trajetória, de quebrar esse decreto do inferno que ainda prevalece em nossas vidas. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. A multidão escolheu Barrabás. A multidão mandou Cristo para a cruz, mandou Jesus para a cruz.
Não foi Pilatos que assassinou Jesus. Não foram aqueles carrascos, soldados romanos que nós vimos nos filmes, castigando com chicotes, pregando os seus braços naquela cruz. Foi a voz do povo que ele veio para salvar. Mateus 27, 21. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Aqui Pilatos pergunta: o que eu farei com este homem chamado Jesus? O que eu farei com Jesus chamado o Cristo? Mas a pergunta que Deus está fazendo para você, meu irmão: e você? O que vai fazer com um homem chamado Jesus? Jesus aqui foi oferecido a todos, naquela multidão. Aqui ele era conhecido como Jesus. Ele aqui é apresentado à multidão como o Cristo. Aqui, meu irmão, a multidão decidiu que o filho de José, que o filho de Maria, que os irmãos de João e Tiago teriam que morrer na cruz. Mas o Cristo, este é o Filho de Deus. Mesmo sendo Jesus escolhido para morrer na cruz, este, como filho de José e Maria, poderia ter sido salvo. Mas o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, este não poderia. Este teria que ser levado para a cruz, porque esta era a vontade do Pai. A palavra Cristo significa ungido. Ungido é o escolhido de Deus, o Messias. Unção, querido, representa honra com reconhecimento, honra com responsabilidade. Quando uma pessoa é ungida pela Bíblia, em prol da palavra de Deus, ela recebe uma autoridade no mundo espiritual, mas recebe uma carga espiritual, recebe uma responsabilidade. Então aqui, quem estava sendo condenado para ir para a cruz, não era mais só Jesus, o filho de José e Maria, mas era Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus, o filho de José, ele não poderia fazer nada pela humanidade. Mas Jesus, o Filho de Deus, querido, tinha uma missão. Ele tinha sido ungido pelo Pai, escolhido, e ele tinha uma causa. Mesmo a multidão escolhendo Barrabás para ser salvo, para ser liberto daquela cruz, eles não condenaram José, o filho, não condenaram Jesus, o filho de José e Maria. Eles estavam condenando o próprio Filho de Deus para morrer naquela cruz. A nossa sorte, fala assim, a nossa sorte é que Jesus não estava sendo escolhido pela multidão por causa da ignorância do povo. Jesus estava sendo escolhido pela multidão pelo um plano pré-estabelecido por Deus. A multidão só rejeitou Jesus porque duvidaram. Eles o rejeitaram porque duvidaram. Jesus, mesmo sendo filho de José, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, mesmo tendo nascido de Maria, ele já tinha recebido do Pai a unção, e ele era o Cristo. Ele tinha essa missão, a padecer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a vida que temos hoje, para que pudéssemos receber a redenção que teremos na eternidade. Se você está entendendo isso, diga amém. Amém. Só que nesse contexto que lemos aqui do capítulo 2 do livro de Atos, Jesus está sendo mais uma vez oferecido à multidão. E diga-se de passagem, meu irmão, a mesma multidão. A maioria da multidão que estava ali ouvindo a pregação de Pedro estava presente no dia do Gólgota, estava presente no dia em que
Pôncio Pilatos fez a pergunta: e você, o que fará com esse homem chamado Jesus? Eles foram convencidos por homens perversos a escolher Barrabás e a negar Jesus. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar, a mesma multidão, dessa vez, a resposta foi surpreendente. A resposta deles foi outra. Eles aceitaram a palavra e muitos se converteram. Mas por quê? Vamos ler primeiro o que está escrito aqui em Atos 2,36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Lembre-se de uma coisa: essa palavra está sendo pregada para você, e ela tem o mesmo efeito, ela tem o mesmo propósito que foi pregada nos dias pelo apóstolo Pedro, nos dias da igreja primitiva. Diga amém. Então, quando está falando aqui, portanto, todo Israel fique certo disso, está falando, portanto, toda a igreja fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Presta atenção aqui, queridos. Dessa vez, quando Jesus foi apresentado a eles, e Pedro afirma que Deus, o Pai, o tinha feito Senhor e que ele era o Cristo, o Messias, os seus corações ficaram aflitos. Da primeira vez, haviam homens perversos falando em seus ouvidos: prefira Barrabás, rejeite Jesus. Dessa vez não tinha homens perversos. Dessa vez só tinha Jesus sendo pregado. O que eu quero falar para você, meu irmão? Para de ouvir qualquer um. As pessoas estão sendo enviadas por Deus para pregar o evangelho para você, para te tirar do mundo, para te tirar do pecado, para te apresentar no lugar onde Deus tem experiências individuais com cada um, onde Deus mostra o caminho para o céu, para a salvação, para a eternidade na luz. E muitas vezes os homens perversos lá fora estão falando para você: vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, todo dia agora igreja. Que igreja é essa que acaba o culto meia-noite? Ainda não, mas vai ter dia que vamos acabar meia-noite. Pessoas estão usando argumentos perversos, banais, supérfluos, e estão tirando os teus ouvidos de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê que eles ouviram e aceitaram a palavra de Deus dessa vez? Sabe por que eles não rejeitaram Jesus dessa vez, meu irmão? Porque dessa vez não foi dado a eles a opção de Barrabás. Barrabás era um assassino, ladrão, e a Bíblia fala que ele era conhecido de todos. Todos conheciam Barrabás. Barrabás aqui, meu irmão, está representando o pecado, está representando a morte, está representando o mundo. Todos nós conhecemos bem as maquinações do inferno, todos nós sabemos a dor que o pecado provoca, todos nós sabemos a destruição que o mundo tem proporcionado aí fora, porque todos nós vivemos no mundo. Mas a questão aqui hoje, meu irmão, é que a morte não pode continuar prevalecendo. Barrabás representava a morte de Jesus. Hoje, Deus não quer falar de Barrabás para você, meu irmão. Deus não quer te dar plano B. Ele fala: aquele que põe a mão do arado não pode nem olhar para trás. Servir a Cristo, meu irmão, não te dá direito a ter um plano B. Olha, eu vou para a igreja, eu vou conhecer da palavra, eu até desejo o Espírito Santo, eu até quero ir para o céu, mas se meio do caminho aparecer alguma coisa melhor, uma proposta que me pareça aos olhos melhor do que a eternidade, eu posso voltar. Sabe por que a gente não pode ter plano B, meu irmão? Porque os nossos olhos nos enganam. Os nossos olhos
são a porta de entrada para a nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, estiverem fitos em Cristo e Jesus, o Filho de Deus, nossa alma será boa e não terá deslizes. Mas se os nossos olhos forem cobiçosos da coisa do mundo, na primeira esquina que você se deparar com a coisa do mundo e te aparecer, como apareceu para a mulher o fruto da morte lá no Éden, porque a Bíblia fala que o fruto lhe pareceu aos olhos bons e bonito e agradável. A mulher foi traída e atraída pela morte, porque ela ouviu o perverso, ela ouviu a serpente, mas a sua cobiça entrou pelos olhos. O que você está ouvindo, meu irmão? O que você está olhando? Você tem plano B? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ele, tem uma ótima notícia para te dar. Jesus vai te levar para a eternidade. E a ótima notícia é: não tem plano B. Pode celebrar, meu irmão. Não existe plano B. Eles crucificaram Jesus. A pergunta foi feita a ele: e vocês, o que farão com esse homem chamado Cristo? A Bíblia está falando que o coração deles ficaram aflitos. Meu irmão, sabe por que a aflição? Presta atenção aqui. Eles acharam que a única oportunidade tinha sido dada para eles, eles tinham rejeitado, eles tinham perdido. Quantas vezes você teve a oportunidade de receber Jesus, e ao invés de Jesus você preferiu Barrabás? Como assim, pastor? Eu estou na igreja, sou discípulo, sou líder de célula, eu leio a Bíblia todo dia, eu jejuo, eu oro. Tem certeza que você está servindo a Deus, meu irmão? Ou está servindo a religião? Tem certeza que você está fazendo tudo o que você diz que faz para Deus? Ou você está fazendo para o homem? Jesus estava andando, parou na frente dele um jovem e disse: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele e falou: jovem, honra teu pai, honra tua mãe, lidera uma célula, ganha vidas para Jesus. Ele: ô Jesus, nem precisa me falar essas coisas, porque tudo isso eu já faço. Aí Jesus falou para ele: vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, deixa Barrabás de lado e segue-me. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? A Bíblia fala que o seu coração se entristeceu muito, e ele ficou tão triste que ficou paralisado. Ele perdeu a única oportunidade que teve na vida, que poderia definir a sua história, que foi de andar com Jesus, de ser um discípulo, e de ser citado nas Escrituras, como aquele que terá seu nome escrito nas 12 colunas da Nova Jerusalém. Mas não, ele optou por Barrabás mais uma vez. Ele decidiu pelas riquezas, os seus olhos estavam voltados para cobiças do mundo. Ele rejeitou Jesus. Ele resistiu ser transformado. Quantas vezes, meu irmão, mesmo dentro da igreja, nós cobiçamos as coisas do mundo que não são para nós. Ah, queridos, teu coração essa noite tem que estar aflito. Você tem que sair daqui revoltado. Você tem que sair daqui revoltado com o pecado. Diga amém. Mas não é com o pecado do teu irmão não, filho. Você tem que ser revoltado com o pecado que está em você, meu irmão. O pecado do teu irmão não vai te levar para o inferno. O teu pecado não vai levar o teu irmão para o inferno. O teu pecado vai condenar você mesmo, porque você recebe a oportunidade: Jesus ou Barrabás. Saia daqui revoltado hoje. Qual é a tua expectativa no relacionamento com Jesus? Bênção? Grandezas? Bens materiais? Vitória? Deixa eu falar para você, meu irmão. Aqui não é dia de campanha das 7 portas da tua vitória. Aqui é dia da campanha dos 7 cruzes, se for para isso.
Porque cada cruz nós vamos pendurar um filho, e a cruz nós vamos morrer em cima dela. O Filho de Deus carrega a cruz para ter onde cair morto. Já viu aquela história? Esse aí não tem onde cair morto? Quando falarem de mim, vão falar, esse ali tem onde cair morto. Porque ele entendeu aquela parte que Jesus fala: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Sabe por que você precisa de cruz para carregar, para seguir Jesus? Para morrer em cima dela, meu irmão. Gostando ou não, meu irmão, é esse evangelho que vai te levar para o céu. É esse evangelho que vai te fazer salvar vidas. É esse evangelho que vai remover a aflição do teu coração pelo gozo da presença do Espírito Santo de Deus. Teu coração tem que estar aflito, porque essa aflição vai te fazer se revoltar contra o pecado que habita em você. Se você entende isso, diga amém. Amém. Atos 2:38. O que faremos, irmãos? Então Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A resposta é arrependimento, é batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Em uma palavra bem clara: prefira a vida que está em Cristo, à morte que está no mundo. O teu arrependimento, meu irmão, não foi no dia que você se batizou, não foi no culto de domingo. O teu arrependimento não foi há 10 anos atrás, quando você se converteu, ou há 25 anos, ou há 18, ou há 15, não foi no teu passado. O teu arrependimento tem que ter sido hoje. O teu arrependimento tem que ser amanhã, quando você despertar. Tem que ser ao meio-dia, tem que ser às 2 horas da tarde, tem que ser a todo instante. O arrependimento tem que ser constante em nossas vidas, porque o arrependimento gera vida sobre nós. O batismo nas águas abre as portas para o batismo no fogo, mas isso deve acontecer 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ah, pastor, eu sou batizado, eu sou crente, eu oro em línguas, eu sou servo do Senhor há 20 anos. Me diga quantas vidas você já ganhou para Jesus. 20 anos servindo a Deus sem gerar uma alma, é 20 anos vivendo na religiosidade, na religião, a mesma religiosidade que fez aqueles homens não reconhecerem Jesus como Cristo, e fez aqueles homens preferirem Barrabás, um assassino muito conhecido deles. Quem é que prefere um assassino, meu irmão, a um justo? Se você tivesse o poder para decidir, se você tivesse certeza, se você tivesse convicção, como a Bíblia afirma que aqui Barrabás era muito conhecido de todos, você condenaria o Filho de Deus a morrer e daria liberdade a um assassino? Chega de morte, meu irmão. Chega de morte. A única morte que vai prevalecer em você é a morte da tua carne. Fala assim comigo: a única morte que deve permanecer em mim é a da minha carne. Romanos 8:10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. O que você vai fazer com Jesus? O que você fará com esse homem chamado Jesus, o Cristo? Meu irmão, não tenha medo de morrer para o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, não é novidade para ninguém, mas tem uns aqui que ainda não entenderam. Nós nascemos para morrer, meu irmão. Fala para a pessoa que está do lado, fala assim: você nasceu para morrer. Quem entende isso? Nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Mais um dia de vida, mais um dia não, é menos um dia. Agora, meu irmão, já que nós nascemos para morrer, deixa eu te perguntar uma coisa: pelo que você vai morrer? Meu irmão, qual é a sua causa? Aqueles 2 jovens lá em Suzano hoje,
Eles ceifaram a vida de 10 pessoas e em seguida tiraram a própria vida. Eles tinham uma causa, eles morreram por essa causa. E saibam todos, a causa deles era a causa do inferno. Quem está entendendo? O inferno tem convencido pessoas, tem usado pessoas a morrer e a matar. Jesus deu o maior exemplo de servidão. Ele nos ama, meu irmão, que morreu só para a gente viver para Ele, com Ele, nele, porque todas as coisas são para Ele, por Ele. Quem está entendendo isso? Meu irmão, há uma batalha sendo travada entre você e a morte. Há uma batalha sendo travada entre nós e a morte, mas a nossa batalha não é contra Jesus. A nossa batalha é contra o inferno. Então por que você resiste tanto Jesus a ponto de falar: deixa Barrabás que eu vou levar ele para casa? Para de lutar contra Cristo, meu irmão. Para de lutar contra Deus. Para de tentar matar Jesus. Deixa o Pai te vencer. Jesus não está travando uma batalha contra você, meu irmão. Todo o sangue que precisava ser derramado já foi derramado por Ele. Sabe o que nós podemos fazer com Jesus? É nos render a Ele. A nossa batalha é contra o inferno, e só tem um jeito de vencer o inferno: é se rendendo a Jesus. Hoje é o dia de consolidar a vida dos que serão base de um projeto para ganhar milhares de outras vidas. De verdade, meu irmão, eu estou revoltado. Eu estou revoltado com a morte de tantas pessoas. As pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, meu irmão. Está na hora da gente, como igreja, se revoltar. Ai, pastor, eu vim aqui para ser abençoado. Quer bênção maior do que essa, meu irmão? Salvar a tua vida, viver a eternidade do lado de Jesus, e de quebra salvar mais outras pessoas. Sabe por que você não valoriza isso? Porque você acha que conhece o inferno. Meu irmão, não existe dor nessa terra que seja comparada à perdição da alma no inferno. Ai, pastor, eu já sofri tanto na vida, mas não sofreu tanto que pode sofrer se você trocar Jesus por Barrabás, meu irmão. O inferno não é para você. O inferno não é para as pessoas que estão ao teu redor. O inferno não é para a tua família. O inferno não é para as pessoas que você conhece. O céu é para você. Jesus é para as pessoas que estão ao teu redor. Jesus tem que ser o assunto dos teus lábios o tempo todo. Diga amém se você está entendendo. Amém. Eu e mais 10, meu irmão. Olha só o projeto que Deus entregou para a família Betel. Deus tem testificado, esse projeto vai para o mundo, para ganhar vidas do mundo inteiro. E o pai pergunta: a quem enviarei? Essa é a resposta: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Mas para você ser enviado, você tem que permanecer. O segredo está no Espírito Santo. Fala assim comigo: o segredo está no Espírito Santo. Eu estou fazendo um estudo sobre o avivamento, sobre os avivamentos que aconteceram no mundo. Eu estou estudando a história da igreja de 1500 para cá, pós-reforma, pós-Martinho Lutero. E outro dia eu me deparei com a história de 2 missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. 2 homens que saíram da Suécia, atravessaram o oceano, foram parar nos Estados Unidos, e lá receberam uma profecia que teriam que vir para um lugar chamado Pará, no Brasil, sem dinheiro, sem recursos, sem nem falar português. Esses homens, queridos, chegaram no Brasil exatamente da forma que Deus falou para eles.
Eles começaram a pregar o fruto do Espírito Santo, começaram a pregar 4 pilares: que Jesus salva, que Jesus é luz, que Jesus é vida, que Jesus cura, que Jesus batiza. Causaram escândalo até no meio da igreja. Foram expulsos e numa casa começaram a pregar a palavra. Começaram a batizar, a ser batizados e apresentar o Espírito Santo para outras pessoas que também foram batizadas. Eu fiquei tão feliz porque a família Betel também nasceu em cima da laje de uma casa. Eu fiquei tão feliz porque o Espírito Santo está batizando pessoas aqui nesse lugar. Eu estou tão feliz que na família Betel tem tanta resistência, tem tanta dificuldade. Muitas vezes a gente fala uma língua, a pessoa entende outra, mas nós temos a causa que é a mesma de Cristo. E depois de 50 anos, meu irmão, na verdade 40 anos, uma emissora de rádio foi entrevistar Daniel Berg, com português cheio de sotaque. Ele respondeu a pergunta que foi esta: qual o segredo de 2 homens saírem lá do outro lado do mundo, chegarem a uma terra estranha, começarem a falar de Jesus e ganharem tantas vidas para Jesus? Na época, a Assembleia de Deus, que foi a igreja que eles fundaram, tinha cerca de 500 mil pessoas no Brasil. E ele, com português cheio de sotaque, ele disse: o segredo é o Espírito Santo. Quando eu ouvi isso, meu irmão, eu falei: se o Espírito Santo fez lá atrás, no início do século, Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar, porque esse é o propósito. Esse foi o propósito pré-estabelecido pelo Pai, quando enviou Jesus para ser oferecido, parecendo uma mercadoria de leilão. A quem vocês querem? A Jesus, o Cristo, ou a Barrabás, o assassino? Eu prefiro Jesus, por causa dessa promessa. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos. Não tenha medo de morrer por Jesus. Se aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, e por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívidas não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito para que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Papai. Você recebe o Espírito do Filho, porque você é filho, meu irmão. Você recebe a missão de Jesus, porque você tem que destilar a vida em nome de Jesus. Diga aleluia. O que você fará com Jesus? Morte ou vida? Depois que Pedro pregou, a multidão fez a escolha certa. Optou por pagar o preço de viver para Cristo por meio do arrependimento. E naquele dia foram salvos 3.000 pessoas. A sua decisão hoje pode ser para a eternidade, meu irmão. A tua decisão hoje pode definir a tua eternidade, e a eternidade de no mínimo mais 10 pessoas. Diga amém se você está entendendo. Então deixa o Espírito Santo fazer a transformação necessária. Hoje a promessa é que Ele vai batizar com vida abundante todos nós. Hoje Ele vai ressuscitar. Mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Posso falar?
Pergunta para a pessoa que está do teu lado assim: o pastor pode falar? Fala para ele assim, então presta atenção. O Espírito Santo vai ressuscitar hoje. Posso falar? Mas ele só pode ressuscitar aquele que está morto. Decida morrer para o mundo. Ai, pastor, eu sou um santo. Então você não precisa, você está salvo. Pega a mão do querubim e leva ele de volta para o céu. Não é nem o querubim que te conduz, é você que conduz ele. Mas se você, como eu, meu irmão, reconhece a condição de pobre, miserável, pecador, que necessita da misericórdia de Deus todos os dias, vai ficando de pé no teu lugar, meu irmão. Ou melhor, sai do teu lugar e vem aqui para frente. O Espírito Santo vai ressuscitar muitos. Nova criatura é todo aquele que se faz novo em Cristo Jesus. Nessa última viagem que eu fiz para Brasília, meu irmão, eu aceitei Jesus 2 vezes. Na verdade 3. Eu estava sentado, um pastor ministrou e fez o apelo. Eu fui um dos primeiros a correr para a ponta do altar. Ninguém entendeu nada. Eu falei, eu não estou preocupado com o que vão pensar. Eu quero saber que eu não vou rejeitar Jesus nunca mais na minha vida. Se 10 vezes eu ouvi o apelo, 10 vezes eu vou aceitar Jesus. Eu estou aqui na frente, meu irmão. Eu estou aceitando Jesus junto com você, porque eu estou pedindo misericórdia, eu estou pedindo graça. Porque nós não passamos de pobres, miseráveis pecadores. A pergunta que está sendo ecoada no mundo espiritual em relação a você essa noite é: o que você fará com Jesus? Você vai trocar por Barrabás? Você vai trocar Jesus por tuas vontades? Porque Barrabás representa o nosso desejo de viver no pecado, os nossos sonhos, os nossos pitis, os nossos desejos que apontam para cobiças de coisas mundanas, passageiras, descartáveis. Ou você vai preferir Jesus, meu irmão? Que o teu coração esteja aflito, que o teu coração esteja aflito, que o teu arrependimento hoje diante do altar de Jesus represente a tua morte, a morte dos planos de Satanás. Barrabás era conhecido de todos, porque todos nós convivemos com o pecado e muitas vezes nós ignoramos. Não é porque eu conheço que vai me tratar bem. Judas só traiu Jesus, meu irmão, porque ele conhecia Jesus. Ele não poderia denunciar aquele que ele não conhecia. Ele não poderia trair aquele que não lhe deu confiança. Nós somos filhos, e o desejo do Pai é esse: que todos os dias nós expressamos por nosso arrependimento, com a nossa adoração, com o nosso desejo que a vontade dEle prevaleça sobre a nossa. Com os olhos humanos, algum de nós faríamos como Pedro: não, Jesus, não vamos para Jerusalém, vamos fugir, porque lá o Senhor será preso e crucificado. E Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Não é na minha sabedoria que eu vou desviar Jesus da morte da cruz. Ele morreu porque o seu sangue precisava vir sobre nós, sobre nossos filhos, para a remissão dos nossos pecados, porque essa era a vontade do Pai. Meu irmão, não importa do que você precisa se arrepender, não importa que a pessoa que está perto de você vai pensar o que vão dizer. O importante é o que você vai fazer com Jesus. Você vai preferir Barrabás, ou você vai entronizar Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre os teus olhos, sobre os teus caminhos, sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério? Pastor, já fez isso tantas vezes.
Arrependimento diante do Pai. E canja de galinha não faz mal para ninguém, meu irmão. Do que você precisa se arrepender. Fecha teus olhos. Se você pecou contra Deus, fala para Ele assim: Pai, eu pequei contra Ti, somente contra Ti. Eu me arrependo hoje. Porque enquanto você se arrepende, meu irmão, o Espírito Santo se revolta contra o pecado que está habitando em você. Mas ele só pode ressuscitar aquele que está morto. O pecado mata. Decida morrer para o mundo, porque o Espírito Santo vai te ressuscitar. O mesmo que ressuscitou Jesus naquele dia está hoje aqui. Decida morrer e ressuscite com Cristo. Enquanto você adora, enquanto você se arrepende, o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Começa a se entregar, começa a se render. A tua batalha não é contra Jesus.